Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso profissionalizante de auriculoterapia. Meu nome é Leandro, eu sou enfermeiro especialista em cardiologias e acupunturas em técnicas complementares. Quero fazer um acordo com você. Anote qualquer dúvida que você tenha no seu caderno, na sua apostila, que na aula presencial nós vamos tomar todas as dúvidas e nós vamos direcionar todas as respostas, tá bom? Auriculoterapia. Você já ouviu falar em auriculoterapia, auriculoacupuntura? Para que que serve? Por que que ela é tão rápida? Então vamos lá. São dúvidas como essas que eu gostaria que vocês começassem a pensar, tá? O objetivo do nosso curso, então, é proporcionar uma base para a aplicação dos conceitos da acupuntura auricular. É uma forma terapêutica profícua e sem riscos de efeitos colaterais, tá? Então, olha só que bacana. É uma técnica que vai trazer tanto benefício que não tem efeito colateral. A auriculoacupuntura, né, ela traz os conceitos da filosofia energética da medicina tradicional chinesa. No Neitin, o livro básico da acupuntura, que é escrito aproximadamente há 5.000 anos atrás, já tem referência da terapia no pavilhão auricular. Porém, foi o Dr. Paul Noguer, um médico, né, e acupunturista francês, que trouxe à tona essa terapia, né, uma prática, e foram descobertos novos pontos através de seus estudos. Inclusive, leva o seu nome ainda. Um dos seus estudos resultou na auriculoterapia e auriculomedicina, que se baseia na ação dos pontos complexos neurovascular. Tá? Olha que interessante a potência que tem da gente trabalhar com o pavilhão auricular como terapia. É possível estabelecer um diagnóstico pela inspeção do pavilhão auricular. Em qualquer terapia que seja, tá? É preciso um diagnóstico, tá? E isso é fundamental na importância para bons resultados, que já é meio caminho andado. É importante salientar que a diagnose pela aurículo tem a validade apenas para o correspondente tratamento que pode complementar o diagnóstico laboral e clínica. Isso significa que os nossos diagnósticos energéticos não necessariamente correspondem a um diagnóstico patológico, tá? Geralmente, quando ocorre uma disfunção orgânica, o ponto à área auricular corresponde a um órgão que apresentará alterações na coloração da sua pele ou sensibilidade. Como que isso vai nos demonstrar? Vamos lá. Sensibilidade da pele da orelha, se ela tem hiperestesia ou hipoestesia, né? Ou seja, tornando espontaneamente doloroso. Pode ser num toque leve ou não, tá? Para testar a sensibilidade do ponto, a gente usa um objeto que tem a ponta arredondada. Esse, esse objeto a gente chama de localizador de pontos, tá? Ainda na função de diagnóstico da auriculoterapia, algumas alterações da pigmentação podem indicar um estado do órgão correspondente. Tudo bem? E o que isso significa? Vamos lá. Manchas avermelhadas ou eritemas indicam excesso ou hiperfusão, inflamação ou infecção daquele órgão. Deve-se sedar, no caso, tá? Usa-se prata ou semente grande ou várias no local para dispersar o excesso energético. No caso da terapia, da auriculoterapia, nós vamos usar semente de mostarda, pode ser amarela ou preta, cristais, agulhas de acupuntura sistêmicas,
Pode-se usar também agulhas para a auriculoterapia, que são agulhas específicas. Podemos usar também eletroestimulação, terapia infravermelha, terapia vibracional, né, laser terapia. Podemos usar também ouro ou prata, tá? Vamos lá, manchas esbranquiçadas e pálidas indicam deficiência energética ou hipofunção do órgão. Ainda um processo degenerativo deve ser estimulado e tonificado, usando-se ouro ou sementes menores. Pegou a diferença? A gente pode então sedar usando uma semente maior ou podemos tonificá-lo usando ouro ou semente menor. Ponto cinza pode indicar tumor naquele órgão. Descamação pode indicar distúrbio ou má assimilação no órgão correspondente ou apenas uma dermatite. E protuberância sebácea esbranquiçada pode identificar, né, inflamação. Nesse caso é necessário sedar. E como que a gente passa para escolher alguns pontos da aurícula? A escolha, né, de qual pavilhão auricular devemos utilizar das seguintes maneiras. Vamos lá. É aconselhado o uso do pavilhão oposto à lateralidade dominante, tá? Surtirão melhores efeitos, ou seja, se a pessoa for destra, usa o lado esquerdo. Contudo, o uso do pavilhão auricular alternadamente a cada aplicação, usar um lado na seguinte, o outro, tá? E se você falar assim, tá, mas professor, se eu quiser usar os dois, beleza, o efeito é melhor ainda. Já em relação aos órgãos, vísceras, glândulas e região do corpo, aplica-se no pavilhão do mesmo lado do corpo fígado, vesícula biliar ou apêndice vermiforme, o cólon ascendente, enfim, regiões e órgãos do hemisfério corporal direto. Aplica-se no pavilhão auricular direito, né? Enquanto que o pâncreas, baço, coração e cólon descendente aplica-se no lado esquerdo, ou seja, isso significa que, da mesma questão da reflexologia, um órgão específico daquele lado do corpo vai estar naquele pé, um órgão específico do lado direito vai estar no pavilhão auricular direito. Ainda, órgãos duplos ou bilaterais, como olhos, ouvidos e ovários, os testículos, os membros, os pulmões, devem ser tratados do mesmo lado aonde tem o problema. Órgãos localizados no centro do corpo, como coluna, estômago, o útero, as genitais, devem ser tratados na aurícula da lateralidade dominante do paciente. Pacientes acometidos de acidentes neurológicos, da AVCs ou derrame, o tratamento será feito no pavilhão oposto da sequela. Por quê? Porque se perde atividade elétrica, tá? Nós temos que ter uma atenção muito grande. A escolha de quais pontos utilizarem depende do estado do paciente. Seu quadro e sintomatologia. A escolha dos pontos depende de quais apresentam alterações na coloração e sensibilidade. Por isso que nós devemos examinar os pontos relacionados aos sintomas e constituição do paciente. Os pontos estando alterados podem ser escolhidos para a aplicação, né? E nisso, como dito antes, a gente usa o localizador de pontos. Mas antes disso é necessário fazer a higiene, fazer a asepsia, fazer né? Antes da aplicação. Então como que nós vamos fazer? A asepsia no pavilhão auricular deve ser feita preferencialmente com álcool 70. Em alguns pacientes podem apresentar alergia a metais, né? O que quase não ocorre quando se usa a semente. A semente então não vai dar alergia. Alguns preferem até os cristais. As sementes, as esferas metálicas ou agulhas semipenetrantes são colocadas
juntas com um esparadrapo cirúrgico que permite a respiração da pele. E é bom porque ela respira e ela cola melhor daí na pele. É importante que as trocas das sementes podem ser feitas sempre que essas estiverem se soltando e geralmente uma a duas vezes por semana, tá? Perdão. Em casos agudos, alternam-se, né, em trocas diárias ou bilateral. No caso de agulhas de acupuntura, os estímulos devem ser de no mínimo 20 minutos, aproximadamente 50 minutos. Já as agulhas semipermanentes, de uma semana a 15 dias, elas podem ficar na pessoa. E quando a gente fala de um tratamento, é muito importante a gente trazer indicações e contraindicações para aquele tratamento. Nisso, a auriculoacupuntura pode ser usada em quaisquer distúrbio, uma vez que um complemento da acupuntura sistêmica. Caso a pessoa esteja sob tratamento médico ou medicamentoso, deve-se continuar o acompanhamento e a retirada dos medicamentos devem ser realizadas sob supervisão médica, tá? Consideramos que apesar dos excelentes resultados obtidos pela auriculoacupuntura, ela deve ser vista como um coadjuvante, ou seja, ela está ali para ajudar. Em contraindicações, né, nós temos que ter muito cuidado como em grávidas, né, não usar pontos do útero, ovários, glândulas endócrinas, hipófises, adrenal, abdômen e pelvis. Tá? Em mulheres com propensão a aborto, não aplicar acupuntura. Tá? Devemos observar o estado do pavilhão auricular e não aplicar sobre ferimentos, erupções e inflamações. Em pacientes terminais com neoplasias malignas e estados comatosos também não se deve fazer. Doenças degenerativas graves, né? Temos que ter cuidados especiais com diabéticos, que é para não provocar ferimentos. Só que isso nós precisamos seguir um protocolo. Normalmente não se tem protocolo para terapia, mas é recomendado utilizar na seguinte ordem de aplicação. Os pontos, nós vamos ver daqui para frente alguns pontos, mas o ponto Shimen, o ponto Rin e o sistema nervoso central, ou o sistema nervoso vegetativo, nós temos que seguir essa ordem, nós somos obrigados a fazer isso, porque gera o que é chamado triângulo, tá, auricular. O ponto Shimen, ele dispõe do tronco e o córtex cerebral, e ao receber e decodificar os reflexos dos pontos, eles serão usados para provocar a liberação de endorfina, que aliviam as dores, instigar a energia mental e psíquica, estimular ponto de controle da vida vegetativa, ou seja, o inconsciente, tendo como ação, faz a convecção dos estímulos para o cérebro. Já o ponto Rin, ele estimula a filtragem do sangue, eliminando as toxinas. Estimula o funcionamento das funções das glândulas endócrinas que favorecem ao equilíbrio hormonal, indicado em casos de obesidade, hidrolítica, edemas, retenção de líquidos, celulites, diabetes, estresse, depressão e fobias. Já no sistema neurovegetativo, ela regula o funcionamento do sistema, equilibrando o sistema simpático e parasimpático. E quando esse sistema está em equilíbrio, ocorre esse equilíbrio, ele estimula a medula óssea, o periósteo, que favorece a formação de generação. Age no tecido muscular, ele equilibra seu organismo em geral, estimulando a função da medula e a ação anti-inflamatória. Por isso que é obrigatório usar esses 3 pontos de imediato. Vou usar os 3 pontos, depois eu posso usar o ponto da sede, o ponto da fome, o ponto do fígado para raiva, enfim. Vemos aqui que a anatomia auricular é como se fosse um bebê
de ponta cabeça. Então a cabeça do bebê está para baixo, o corpinho, as pernas, o braço, tá? Vejamos aqui também a zona da coluna torácica, né? A zona torácica aqui dentro, a endócrina, a zona abdominal, a zona dos membros inferiores, a coluna lombar, membros superiores, coluna cervical, zona da cabeça. Anatomia aqui, ó, nós temos então a hélice auricular, o ramo superior, a tubérculo de Darwin, a hélice também, tá vendo aqui, ó? A fossa após antitrago, o antitrago, a concha inferior, o trago, a insura, o lobo auricular. Vamos ver então os pontos da auriculoterapia, a sua localização e para que ele serve. Vejamos aqui embaixo o ponto do olho. Ele está localizado na curva inferior do lobo. Ele tem como ação, então, os olhos, né? A ação secundária dele é estimular o sono e o tônus muscular. Já na região olfatória, que é um pouquinho mais pro lado do olho, ele já é inferior ao lóbulo e aproximadamente 1 milímetro da linha de inserção do pavilhão sobre a face. A sua ação principal, nariz, e a secundária, o fígado, né, gerando alegria. O ponto do maxilar, na anatomia auricular, é na terminação inferior da fossa escafoide, ou seja, no centro do Y invertido. A sua ação é maxilar, trabalhar com os dentes. Estimula também secundária, libido, extremidades, membro superior e bexiga. Ponta do pulmão, na hemiconcha inferior no centro, na grande depressão. Nós já estamos dentro do pavilhão auricular. Age no aparelho respiratório, controla o sistema nervoso, angústia, medo e ansiedade. Caso você trabalhe com a medicina chinesa no meridiano do pulmão, ela trabalha a questão psicológica. Então, essa terapia psicológica vem também na terapia auricular. O ponto auditivo já é no meio da espessura e na metade da altura do trago. Ela vai atuar com o nervo auditivo, né, que nós já vamos começar a pegar a parte do trigêmeo, né, o nervo trigêmeo. O estômago ele já está mais dentro do ouvido. Tá? Esse aqui é o ponto 21, ele está sendo demonstrado como exemplo, está abaixo dele. Ou seja, é no centro da concha, sobre a raiz da hélice, na metade da distância entre o ponto 21 e o ponto 0. Ele é principal o estômago, ele vai tratar o que? Vísceras abdominais e emoção. Raiva, gastrite nervosa. Já mais para dentro, perceba, na dobra, entrando no orifício, o ângulo formado pelo trago e o ramo ascendente da hélice. Tá? Ele é quase escondido, ele é quase interno. Vai trabalhar a garganta, raiva, energia, afetividade, órgãos genitais também. O ponto da gônadas já é uma parte interna do ouvido. Positivo? Por isso que tem dois redondinhos aqui, significa que é como se a gente estivesse dentro do ouvido. No ponto interno, escondido sob o ramo ascendente da hélice, acima do ponto 21. Vai trabalhar o que? Órgãos genitais. Vai trabalhar o tônus, o estado da afetividade, fadiga. Baço pâncreas, ela está localizada na hemiconcha superior, no terço posterior. Não tem nem a antihélice, nem a hélice, tá? É lá no meinho.
Vai trabalhar então baço, pâncreas, vai ter como ação o equilíbrio, vago simpático, afetividade. Coração, essa linha aqui está dividida, lembra lá anteriormente eu falei que é da coluna? Ou seja, está ao lado da coluna, tá? Tomando como referência a coluna vertebral, o ponto encontra-se um pouco atrás da quarta torácica. Tem como ação principal o coração, pneumogástrico. A hemiconcha superior, ela localiza o ponto biliar. É um pouco acima da sua parte média, tá? Ela tem como ação principal também o fígado e a vesícula. Trabalha também o sistema psiquismo, perturbações do caráter, emoções, manias. Pacientes que querem tratar depressão, manias, fobias, tá bom? Interno, nós trabalhamos o ponto reto ou retal. A localização da anatomia dele é na parte superior da hemiconcha superior, no ângulo formado pela raiz inferior da antihélice, né? As veias hemorroidais, tá? Ou seja, vão tratar garganta, intestino, bexiga e psiquismo também. Por que psiquismo, se nós vamos pegar o ponto retal? Muitos casos de abuso infantil, a criança, quando ela é diagnosticada como abuso, dos quesitos que determina, que prova que ela foi abusada, é a afeição retal. Ou seja, a pessoa ela tem mania de introduzir objetos via retal. Então, esse é um ponto que acaba trabalhando com questões psíquicas. O ponto do ciático, olha que interessante, hein? Na raiz inferior da antihélice, na sua borda, um pouco atrás do cruzamento com o ramo ascendente da hélice, tá? Num recuo de aproximadamente 3 milímetros entre a quarta e a quinta lombar. A ação dela é no nervo ciático, região lombar, e acaba auxiliando também nas afecções oculares. O joelho, perceberam que é um pouquinho perto um do outro, né? O joelho, logo na fossa triangular. Principal joelho, vai trabalhar também tônus, audição, perturbações do dinamismo. Lado interior, ó, vão trabalhar o ponto rim mais para cima. Lembra que é um dos pontos principais, dos 3 pontos principais. Localização dele é no eixo da fossa triangular, sobre o rebordo da bainha da hélice. Esse é um ponto linear que se estende até o ponto de Darwin. Olha a potência dele. Ação principal rim, função renal, vai trabalhar psiquismo, metabolismo e complexos infantis. O ponto 16 é o ponto guia do trigêmeo, olha que interessante, hein? O ponto linear sobre a borda do lóbulo limita-se pelo raio do ponto 21 e 27, né? Ou seja, os mais importantes, tendo também do 21 ao 28, 21 ao 29. Sistema nervoso atua no comportamentos, agressividade, é paciente muito nervoso, estressado, agressão. Vamos trabalhar 2 pontos, a ponto superior e o ponto inferior. Também serve para tratar ansiedade, tá? Comportamentos, agressão, vamos trabalhar também os órgãos genitais, nervos da coluna, sensibilidade, infecção, fadiga. Ponto 18, trago, né? Vamos trabalhar também fome, sede, tá? É o que divide essa linha aqui no meio. Vão trabalhar órgãos genitais externos, desequilíbrios energéticos, perturbações da vontade. É interessante quando for trabalhar esse ponto, trabalhar também o estômago e o fígado. Parte interna, pele. Vamos trabalhar a sensação da pele, sistema reticular, equilíbrio, vago simpático, comportamento
desorganização celular, angústia, agitação, defesa, primeira defesa do corpo. Ombro, né? Quem já tem muita dor no ombro, dor nas costas, dor na região peitoral. Vão trabalhar aqui localizada antihélice, um pouco acima do antitrago, aproximadamente 0,5 centímetros do sulco, que separa a antihélice do antitrago. Olha que dica interessante, é seguir o prolongamento da raiz da hélice, é só seguir a curvatura, vão trabalhar os ombros, as perturbações da sensibilidade com motricidade. O ponto zero, tá? O ponto zero, ele age sobre todo o pavilhão, controlando a sua sensibilidade. Ele influencia a sensibilidade do corpo. E é um ponto de ação ampla e geral. É interessante pegar ele também, que ele ajuda em todo o sistema dos nossos protocolos. Ponto zero, ponto Schimann, ponto rim, ponto sistema nervoso. É uma dica que eu dou para você. Membros inferiores. Mas o que membro inferior, professor? Pode você... Quer trabalhar joelho, pé? Pega esse ponto também, porque você vai estimular relação analgésica com as pernas, do quadril para baixo. Você vai ajudar no controle da motricidade e a sensibilidade do membro inferior. Olha que legal. Vamos trabalhar nas alterações dos artérios. Até as plantas do pé nós vamos trabalhar. Membro superior, ombro, cabeça, braço, tá? Vão controlar a parte sensitiva do membro superior, mas não a sua parte motor, sensação. Deixa eu voltar aqui rapidinho, isso aqui é interessante para quem tem esclerose, tá? Pessoas perdem a força motora, a sensibilidade, perdão, túnel do carpo também, tá? A alergia na ápice do pavilhão auricular, quase na junção da sua fase, tá? Então não é na parte externa, nós estamos trabalhando na parte interna dela, tá bom? Vai trabalhar alergia, metabolismo celular, afetividade, febre, hipertensão. Pontos de Darwin. No centro do tubérculo de Darwin, vamos trabalhar com ações sensitivas, tendo ação sobre o que? A mesoderma. Usado para qualquer perturbação dolorosa dos membros. Já pega uma dor ali, fibromialgia, faz todos os pontos do sistema nervoso central, a parte que mais está dando dor, raiva, insônia, né? Você vai pegar fígado, insônia, a hipófise. Vamos pegar também, talvez ela bate ansiedade, fome. E Darwin, que é para trabalhar perturbações dolorosas. Olha o protocolozinho que legal. Síntese, atrás do ouvido, atrás da orelha e na frente. Olha só, aqui atrás na dobra, tá? Geral, ação geral, tanto sensitiva quanto motora, refere-se às reações psíquicas, mas síntese do que, professor? Só quando você é uma pessoa que escuta muita abobrinha, então você precisa fazer metabolismo daquilo. Age sobre a audição, age sobre o metabolismo, age sobre a desorganização celular. Ponto cerebral. Vai trabalhar o tálamo, perturbações do caráter, mas não afetivas, tá? Vai trabalhar perturbações nervosas, complexos infantis, pontos de psicanálise. Região occipital, o ponte aonde o antitrago se une à antihélice, tá? É positivo esse ponto, que é um ponto doloroso, tá? Infelizmente, se a gente for pegar com a acupuntura, por quê? Perturbações sensitivas e motoras dessa parte, equilíbrio, tá? Ataxia, então a gente consegue trabalhar com essa ponta nervosa. Região genital, anterior ao antitrago, em sua face externa. Órgãos genitais, tá? Externo vai trabalhar com tônus, fadiga, olho.
É importante associar o ponto 1, o ponto 21, o ponto 24. Região medular. Vai trabalhar no sistema nervoso periférico, medula, cornos, tá? Região simpático. Somente o simpático é interessante associar ao ponto 3. E se for para parasimpático, associar o ponto 8 e o ponto 15. Ponto Schimann, que é um dos pontos do protocolo, tá? Já na dobrinha, na fossa triangular. Ela é para ajudar a acionar o quê? Todo o sistema nervoso, todo o sistema das glândulas, acionar o metabolismo, o nervo vago, a autorregulação. Vamos melhorar o Qi, que é a nossa energia, o Shui, o nosso sangue, a nossa vitalidade, o cansaço e fadiga. Ponto da fome, pessoa com ansiedade, tá? Vamos pegar esse ponto. Controla a fome, lado de fora já, em cima aqui, ó. Ponto simpático, na junção do ramo inferior à antihélice. Esse ponto ele age na regulação geral em casos de dores, espasmos dos órgãos internos, distúrbios gerais. Então nós vamos associar o ponto rim, o ponto simpático. O ponto rim na hemiconcha superior, na parte inferior da bifurcação da raiz, tá? Função energética dos rins, funções viscerais. Triplo aquecedor, na metade da distância entre a ápice do trago e do antitrago. A mesma do triplo aquecedor na acupuntura sistêmica, caso você queira associar, a gente já consegue associar o triplo aquecedor da acupuntura junto com o triplo aquecedor da aurícula acupuntura. O efeito é surpreendente. Pontos de metabolismo. No centro da incisura intertrágica, tá? Regulação das funções glandulares. Coluna vertebral, olha só. Todo o contorno da antihélice, nós vamos trabalhar com a coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar e coluna sacral. E lembrando que é como se fosse um feto de cabeça para baixo. Então vamos lá. Ação cervical, ação torácica, ação lombar e ação sacral. Corredor do vento. Esse ponto é na fossa escafoide, na direção do ponto central de Darwin. Tá, vamos tratar o que? Urticárias, pruridos dermatológicos, rinites alérgicas. Ponto da sede, na linha da inserção da orelha. Lembrando que o da fome está aqui, a sede aqui do lado. Olha, controla a sede, bem como tipo de compulsão. Se você quer tratar etilismo. Vício, olha que interessante. Podemos associar a fome, a sede e vício ao mesmo tempo. Linha de inserção da orelha sobre a face na direção final do antitrago. Todos os vícios, bem como a compulsão relacionada à boca. Olha só, vamos lá. Boca, né? Vamos pegar o ponto da fome, da sede, do vício, acima do ponto da garganta, em direção à porção anterior do ramo ascendente. Qualquer problema relacionado à boca, bem como todo tipo de compulsão. Comer, beber, fumar. Tornozelo, machuquei meu tornozelo. Sobre a hélice na mesma linha dos pontos do quadril e do joelho. Aí você pega o ponto do quadril, o ponto do joelho, membros inferiores, a ponto de dor dos membros inferiores. Já montou um protocolozinho, hein? Ação, qualquer problema relacionado ao tornozelo e aos pés. Ponto do quadril, no ângulo formado pelo encontro do ramo inferior e superior da hélice. Vamos trabalhar o quê? Dor no quadril, incluindo músculos e articulações, lombalgia, problemas uterinos.
cicatrizes psíquicas. Isso me indica é, alterações psicológicas, problemas infantis, ou até mesmo aqueles ferimentos inconscientes. Problemas inconscientes a gente pode falar que é na fase embrionária. Nossa, hein? Olha que legal. Olha os pontinhos, um perto do outro, uma forma de você ver. Aí eu te falo a seguinte questão: não necessariamente esse é um mapa que tem como base obrigatória. Eu trouxe para você esse mapa, nós vamos aprender a usar esse mapa na aula prática, mas tem outros mapas de outras escolas, tem a francesa, tem a chinesa, mas todos seguem as mesmas ordens. Aqui um diferencia um pouquinho do outro, tá bom? Nisso, eu quero que você perceba uma coisa. Agora que você já tem uma noção sobre ponto, aonde que é esse ponto, se ele é interno, se ele é externo. Vamos prestar atenção numa coisa, a inspeção auricular. Vermelho pode ser brilhante, claro ou escuro, vai ter significado de doença aguda ou dor, né? Doença crônica, moderada, né? Uma doença crônica severa. Manchas brancas, né? Mancha o sinal branco, mancha branca no centro com bordas vermelhas. Pode ser significado de doenças, de deficiência ou crônica, doenças crônicas ou inflamatórias. Marrom escuro, semelhante a sardas, pode me indicar geralmente doenças crônicas refratárias ou problemas de proliferação. E agora, quando a gente pega, vamos fazer uma inspeção no pavilhão auricular, nós pegamos deformidades, nódulos. Isso vai me indicar doenças proliferativas, doenças crônicas, síndromes dolorosas, principalmente cefaleia. Nódulos móveis me indicam uma doença orgânica. Nódulos com manchas, uma doença aguda. Tudo isso eu consigo perceber com um instrumento de apalpar pontos. Agora eu passo lá o instrumento e aquele pontinho me faz uma depressão. E ele acompanha sinais e manchas ou depressões em forma de uma linha delgada. Indicam doenças orgânicas crônicas como úlcera. Pápulas vai me indicar condições inflamatórias crônicas, como por exemplo bronquite. Pápulas marrom escuro vai me indicar doenças de pele, como dermatite. E caso ele está com uma característica de descamação, isso geralmente me indica doenças inflamatórias, crônicas ou doenças de pele, tá? Como dermatite seborreica. Temos que ter uma observação muito importante que os sinais positivos são sempre sensíveis. Né? Pressioná-lo vai provocar muita dor. Os sinais falsos não representam nenhuma reação. Como que eu tiro dúvida se é um sinal falso ou não? Se eu pego o mesmo ponto, faço do lado esquerdo e do lado direito, um ponto é positivo, o outro do lado é falso, é um ponto falso, tá? Porque o positivo, ele vai sentir a dor. Então, se a gente pegar os pontos auriculares cibernéticos, o ponto Shinmen é um ponto inicial do nosso tratamento. Nós vamos iniciar o ponto com ele. Tá? O tratamento vai se iniciar com ele. É usado em inserção profunda. Sua propriedade desse ponto vai me dar. Predispõe o tronco cerebral e o córtex a receber e decodificar os reflexos auriculares. Por isso que é importante começar com ele. Provoca ativação das glândulas cerebrais, produzindo encefalinas, endorfinas e outros hormônios. Vai atenuar ou eliminar alguns tipos de afecções, como dores agudas, cefaleia, síndromes da labirintite. Provoca uma abertura de todos os canais de ligação exterior. Olha que interessante, por isso que é importantíssimo iniciar com esse ponto. Seguida, o ponto rim.
É o segundo ponto cibernético a ser puncionado, tá? Ele vai estimular a filtragem do sangue. Ele vai estimular as funções do aparelho respiratório e vai aumentar o metabolismo do oxigênio. Ele vai estimular as funções das glândulas endócrinas e provocam a atividade de glândulas especiais. Ele vai estimular as funções do aparelho excretor. E por final, vou fazer o simpático. Ele vai me ajudar a acelerar e regular as atividades do sistema neurovegetativo, vai equilibrar o simpático e o parasimpático. Vai estimular as funções da medula óssea. O metabolismo do cálcio vai agir sobre os tecidos ósseos e o periósteo. E vai agir também sobre o tecido muscular, provocando uma ação anti-inflamatória e produz ação relaxante, tonificante no sistema tendíneo muscular. Olha a importância de fazer os 3 pontos nessa ordem. Eu vou abrir o canal, eu vou filtrar e eu vou estimular. E depois podemos associar o ponto 0, vai de acordo com você. Mas é importante fazer os 3, os 4 você já arrebenta já com todo o nosso protocolo, vai ser perfeito. Ela faz a ação primordial, que é quando ocorre uma hipossensibilidade geral, quando a gente punciona esse ponto antes de todos os outros, tá? É como se a gente abrisse uma porteira e falasse assim, agora vai. A pessoa está com uma crise aguda de pânico, eu uso ele. Na acupuntura é como se fosse pontos mestres, tá? Às vezes não é bom usar um ponto mestre, às vezes é bom deixar esse ponto para depois. Porque senão o efeito é muito forte, tá bom? Isso aqui é um exemplozinho de uma anamnese. Vamos fazer a aurícula, nome, profissão, a queixa principal. Por quê? Quando o paciente vir, você já tem um histórico, né? Vamos fazer a inspeção, a palpação auricular. Aqui você vai montar o seu protocolozinho. Você vai montar quais foram os pontos que você usou, tratamento, né? E pedir para o pessoal voltar. E nisso você vai ver se você vai manter os mesmos pontos ou não. Extremamente interessante. Eu quero agradecer. Lembrando que a nossa prática, nós vamos colocar os pontos, vamos fazer uma anamnese, vamos tirar todas as dúvidas presencialmente, vamos conversar sobre os métodos de aplicação da auriculoterapia. Esse é meu e-mail, fique à vontade de me mandar e-mail. Meu Instagram, fique à vontade de entrar e verificar meu serviço, mandar mensagem. Agradeço muito esse tempo que nós passamos juntos e até a próxima. Tchau!